Gente, a gente vai começar hoje falando sobre o Pedro Henrique, que tem uma história surpreendente. Veja mais. O goleiro da Aparecidense, Pedro Henrique, foi tema de matéria de jornal essa semana. O jogador de 34 anos, que foi revelado no Goiás, investe na construção civil desde 2017. As incertezas e os curtos contratos como jogador fizeram Pedro Henrique dar uma pausa na defesa de gols para defender suas próprias finanças. E vem se dando muito bem. Pedro Henrique explicou que a paralisação do Goianão começou na semana em que terminou 2 casas e ambas foram vendidas. Além disso, ele fez outras 2 casas que estão em término de documentação. Uma ele já conseguiu encaminhar à venda mesmo durante a pandemia. São casas entre populares e de classe média, com 2 quartos, uma suíte, cozinha e sala. Ele explicou que cobra em torno de 170 mil no imóvel. Os lotes do jogador ficam no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. Esse é um exemplo de que em tempos de crise é preciso se reinventar. Tá certo, tá aqui com a gente hoje o Pedro Henrique, que é goleiro da Aparecidense, estava na Aparecidense, mas com essa pandemia parada do Campeonato Goiano, parou tudo, né, Pedrinho? Agora eu estou nas obras, né? Nas obras, e agora com as obras finalizadas, estou nos bancos, nos cartórios, fazendo toda essa parte aí de documentação. E assim, além de você, muitos outros jogadores de futebol também, né, por causa da crise da pandemia, se viraram de outra forma para garantir o sustento da família e o dinheiro. Como é que funciona isso aí? Você faz uma casa, vende, depois compra um terreno, faz outro e vai vendendo, é assim? Não, né? Na verdade, eu desde sempre comecei a investir em imóveis, em lotes, em Aparecida. Eu moro em Aparecida há 10 anos, particularmente conheço muito bem ali a região onde eu escolhi para investir. E de 2 anos e meio, 3 anos para cá, eu resolvi agregar valor nos meus lotes, né? Primeiro eu entrei como investidor para aprender como é que funcionava e agora nesse primeiro empreendimento aí eu pude acompanhar do primeiro dia até agora os finalmente, estou gostando, é um desafio novo, lidar com gente, papelada, muita burocracia, mas eu acho que eu estou me saindo bem. E outra coisa, a gente sabe assim que tem muitos jogadores desses times um pouco mais assim, não é tanta expressão como todos, assim, São Paulo, Corinthians, por exemplo. A gente sabe que a dificuldade é grande, né? Inclusive, assim, de continuar um campeonato. Depois que começou a pandemia, como que foi para você ver que o seu sonho de ser um jogador aí, um goleiro de grande expressão e tal, parou por ali? Como que foi isso? Primeiro que eu tenho que agradecer muito a Deus, assim, a carreira que eu tive, os clubes em que eu joguei, né, os clubes onde eu passei. A imensa maioria deles honraram com os compromissos, então foi o que me deu oportunidade para estar investindo hoje. E por último, agora, agradeço muito ainda por ter estado na Aparecidense antes dessa pandemia. Um clube que honrou com a gente tudo que foi acertado, ao contrário, infelizmente, de vários outros, inclusive aqui do estado, que eu tenho contato, tenho conhecimento de colegas, amigos meus que estão passando necessidade, a verdade é essa. Alguns estão se reinventando, outros conseguindo manter a forma, alguns já não. Então, eu pude, por ter uma história aí em clubes que me deram oportunidade de fazer contratos que foram honrados, essa oportunidade de nesse período, não ficar parado. Porque, na verdade, se a gente analisar bem, né, Adolfo, por exemplo, tem time no futebol goiano que pagou só o janeiro e o fevereiro, né, não pagou mais, né, quando o campeonato parou aí, não terminou, não finalizou o pagamento com os jogadores. E mais do que isso, eu quero cumprimentar o Pedro, porque eu trabalho em rádio e em televisão. Se para tudo, parou parcialmente, graças a Deus a gente sobrevive. Se eu jogo futebol e para tudo, eu estava morto, lascado. E o Pedro aí, a iniciativa de compra um terreno, constrói, o que não é fácil, e ganhando um dinheirinho, né, Pedro? Parabéns de verdade, viu? Obrigado. E é uma luta diária. Eu estou acompanhando tanto a minha situação quanto a situação dos meus colegas e estou vendo cada relato assim que é ruim falar, mas desesperador, porque a gente comenta entre nós que são os atletas invisíveis, né, dos clubes menores. Pedro, porque ao contrário do que a maioria pensa, jogador de futebol, quem ganha milhões é o mínimo, né? O mínimo, e os atletas de clubes menores, né, esse mercado dos atletas dos clubes menores, série D, campeonato de segunda divisão estaduais, as copinhas que a gente fala, está tudo parado, tudo parado. Então,
era onde o cara subsistia, era onde o atleta levava realmente sustento para sua família e conseguia ficar empregado aí, às vezes nem a maior parte do ano. Tem atletas que eu convivo que conseguem trabalhar durante o estadual, e o estadual ele tem que apurar um dinheiro ali para conseguir se manter até no final do ano. Nivaldo, e o Pedro Henrique falou um negócio interessante, é o atleta invisível, né? Aquele que você vê ele um pouquinho, depois ele desaparece de novo. É a questão do calendário, né? Que tem aí apenas 4 meses para determinados jogadores. Mas o Pedro, ele pode ser um exemplo, um espelho para muitos jogadores, viu? Porque a gente sabe que tem jogador de futebol que recebe aí um salário de uns 20, 30 mil reais, 40, e gasta tudo, torra tudo. Ele não, ele faz investimento em coisa que realmente dá retorno, né? Porque a construção civil, o cara acertou a mão, ele vai ganhar dinheiro, sim, senhor. Então, é importante isso, que eu me lembro de um jogador, não é da minha época, é da época do Adolfo, até porque na época eu era uma criancinha, assim, de tenra idade. Um lateral direito, acho que era lateral direito, jogou no Vila Nova na década de 70, Davi. Eu perguntei para ele como que ele ficou rico daquele tanto. Acho que ele já faleceu, infelizmente. Ele disse o seguinte, toda vez que ele renovava um contrato com o Vila Nova, ele comprava lote ali naquela região da Nova Suíça, onde era só mato, era só cerrado. Olha o que se transformou aquilo ali. Ele tinha uns 40 lotes ali. Imagina uma pessoa ter 40 lotes ali na Nova Suíça. Está podre de rico aí. O Nivaldo exagerou falando que ele era criança e eu adulto, não é assim? Mas, Nivaldo, o Davi, um exemplo, né? Falando sério, foi o lateral direito do Vila Nova. Um belíssimo de um jogador. Ele falava que era mais esforçado que técnica. Mas ali na Praça da Nova Suíça, que logo acima está a Rádio Bandeirantes, onde nós temos nossa equipe, que você comanda, as Feras do Esporte. Ali, ó, naquela esquina, picanha, não sei o quê, o Davi tinha muita coisa ali. São pessoas abençoadas e que enxergaram mais. Mas voltando aqui ao nosso entrevistado Pedro Ramos, quantos companheiros estão na lona? Nós conhecemos companheirada que jogou muito, né? Verdade. E que não tem nada, infelizmente, e o Pedro, que não é mais criança, mas está ainda atuando e já investindo em imóvel, que é fundamental. O Pedro, você acha que o Campeonato Goiano volta esse ano ainda? A gente ouvia muita coisa no início, né? Depois ficou um silêncio assim ensurdecedor, nós não ouvimos nada. E o que eu tenho ouvido mais recentemente é que o futebol goiano, acho que poderia voltar em dezembro, já emendando com o ano que vem, é o que eu tenho ouvido. Não sei te afirmar se é de fonte segura, se é oficial, mas o que está ouvindo agora no momento é isso. Aí teria que ser paralelo com o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Campeonato Brasileiro começa agora nesse mês de agosto, né? E se estende até o mês de fevereiro. Ou seja, se tiver Campeonato Goiano, vai ter que ser disputado paralelamente com o Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, e o que ficou acordado entre você e a Aparecidense? O Cocá falou com você, você volta a jogar, tem uma esperança ainda de voltar a jogar com essa pandemia acontecendo? O que ficou conversado? Não, é o seguinte, a Aparecidense, acho que tem poucos atletas com contratos longos, né? E o que aconteceu foi o seguinte, a gente jogou contra o Goiás no domingo, se eu não me engano, nos apresentamos na terça, no final do treino chegou a notícia que ia parar o campeonato. Na quarta-feira teve uma reunião, acho que na federação, e após essa reunião nós já fomos comunicados que não tinha data para voltar. Então passou ali alguns dias, algumas semanas, rescindiram o contrato de todos os jogadores, pagaram um acerto e desde então é o nosso cenário atual. E foi exatamente assim, né? Porque o campeonato ele tinha uma rodada que aconteceria na quinta e a última para terminar a primeira fase no domingo. Aí só que um dia antes, 2 dias antes, o campeonato parou. Ficou assim. Parou e eu leio de vez em quando, Nivaldo, na nossa equipe na Bandeirantes, já li umas 4 vezes. Tem uma uma nota oficial do Goiás. Você já me ouviu falando dela? Já ouvi. Uma nota oficial catastrófica, em que o Goiás Esporte Clube diz: nossos atletas comunicaram que não querem mais jogar. Você sabe dessa? Eu sei, mas... Faltavam 2 rodadas e isso hoje está causando um problemão, não é, Ramos? Esse é o maior problema da volta do campeonato. Porque se nós tivéssemos realizado as duas rodadas que faltavam naquela primeira fase, a fase classificatória, nós já conheceríamos, por exemplo, os 2 rebaixados. Agora a Napolina, espertamente, principalmente a Napolina, está querendo que o campeonato não termine para ela não cair, o que é uma pouca vergonha, né? Então, eu acho que poderia ter sido realizada aquelas 2 rodadas, que a gente teria resolvido 70% do problema do campeonato.